Sim, fomos denunciados. E foi uma surpresa muito grande, pois apesar do ano escolar já ter começado e ainda não termos matriculado a minha filha, com 6 anos na época, ainda não tínhamos certeza do que iríamos fazer. Tínhamos acabado de alfabetizá-la de uma forma tão simples, tão prazerosa, que ficamos maravilhados e estávamos procurando uma escola que tivesse uma proposta pedagógica condizente com o que acreditávamos ser o melhor para o desenvolvimento não só intelectual, mas moral também. A denúncia foi feita diretamente para o Ministério Público, de forma anônima. Mas sim, foi uma pessoa da nossa família. Foi muito doloroso descobrir que alguém da nossa família, que via nossa dedicação ao cuidar dos nossos filhos, teve a coragem de nos denunciar, sem se preocupar com tudo que isso poderia nos causar, tanto emocionalmente quanto de processos mesmo. Chorei muito desde então. Quem nos denunciou ainda o fez mais 2 vezes e, não satisfeito de não ter conseguido que nós matriculássemos, ainda inventou algumas mentiras, como que nossos filhos se alimentavam mal, que estavam com anemia, com colesterol alto e que a nossa casa era suja. Recebemos o conselheiro em nossa casa e levamos as crianças no posto para exames e consultas, onde foi rapidamente constatado que se tratava de mentiras e que os nossos filhos estavam ótimos. Nos sentimos traídos pela própria família, porque até todos os nossos amigos e conhecidos veem o quão nossos filhos estão bem e acabam mudando de opinião, entendendo a nossa posição quanto ao tipo de educação que escolhemos para eles. Na primeira visita do conselheiro, nossa campainha tocou à noite. Eu atendi e ele se apresentou dizendo que era do CT e que tinha recebido uma denúncia sobre nossos filhos. Quase tive um infarto. Desliguei a ligação, falei para o meu marido, que foi atendê-lo, e comecei a chorar muito, achando que levariam os meus filhos. Foram dias horríveis. Toda vez que o interfone tocava, o meu coração gelava. Chegamos a recebê-los à noite e até em final de semana. É angustiante ter uma denúncia, ter medo do que possa acontecer, quando tudo o que você faz é se dedicar para dar uma educação de qualidade para os seus filhos. É angustiante ser tratada como uma criminosa quando você apenas escolheu uma forma diferente de educar. Meus filhos recebem informação, frequentam cursos, brincam, têm amigos. Apenas escolhemos dar a educação formal em casa. O conselheiro acabou entendendo o nosso posicionamento, mas com tantas denúncias tinha que dar prosseguimento ao caso. Ele chegou a se desculpar pela situação que estávamos passando e disse que a pessoa que nos denunciou devia nos odiar, porque a educação que dávamos para nossos filhos era exemplar. Uma certa vez tivemos que levar nossos filhos ao CT. O lugar era horrível, parecia uma prisão. O próprio conselheiro disse que aquilo era o reflexo de como o nosso país cuida das crianças. Fomos então para a promotoria. Lembro até hoje que nos marcaram no dia da semana que atendem os casos mais graves. Com tanto crime, tanta violência, educar em casa era considerado um caso grave? Respondemos algumas perguntas e não nos falaram nada. Era a época em que o sobrestamento do ministro Barroso estava valendo, portanto não poderíamos ser julgados. Ficou logo constatado que não se tratava de abandono intelectual. Nenhum deles tiveram dúvidas quanto a isso, mas não foi o suficiente para a pressão terminar. Nesse meio tempo, teve todo o estresse de levar ao posto, de no posto nos tratarem como fora da lei, mas assim que a médica conversou conosco, viu que cuidávamos muito bem dos nossos filhos e que todos os exames também comprovavam isso. Por fim, ouvimos que poderíamos ficar tranquilos, que nossos filhos estavam claramente sendo bem cuidados. Todos viram que nossos filhos são saudáveis, bem cuidados, sociáveis, inteligentes e felizes, que claramente recebiam instrução em nosso lar, mas não era o suficiente. O que o governo queria era que fossem matriculados na escola, e todo o resto não importava. Como viver em um lugar onde o governo não reconhece a liberdade dos pais de escolherem que tipo de educação querem para seus próprios filhos? As pessoas podem escolher escola pública ou privada, podem escolher se meio turno ou integral, podem escolher a pedagogia que melhor as atende, de acordo com as suas possibilidades. Mas nós não podemos escolher pelo ensino domiciliar, somos tratados como fora da lei.